Saudações de paz, meus irmãos, como vocês estão? Com Jesus tudo vai bem, não é verdade? Bom, esse vídeo é um vídeo resposta ao irmão preterista, né, que me refutou, sendo que, claro, né, eu refutei ele primeiro. Ele gravou um vídeo me refutando. O, o vídeo, né, a ideia, ou seja, o assunto, ele consiste no arrebatamento da igreja. Ele defende que é espiritualizado e nós defendemos que ele é literal, físico literal. O problema é que eu gravei um vídeo, né, mais ou menos na visão panorâmica das coisas do vídeo dele, expliquei que ele não conseguiu fazer uma exegese convincente, e ele me refuta no canal dele, no ambiente dele, na bolha que ele fez, e fez um show pirotécnico, né? Ele usou o meu vídeo como mártir, né? Ele me martirizou, me atacou, e eu não posso deixar de também fazer a minha refutação em relação principalmente ao vídeo, que ele ataca, né, a minha pessoa. Ele dá ênfase à Assembleia de Deus, né, como se ele fosse superior, né? Mas a gente vai refutar aqui essa ideia preterista total, né, que crê que os eventos escatológicos aconteceram na sua totalidade ali no ano 70. Isso não é verdade, a Bíblia não sustenta isso, nem a cultura e nem a história eu vou provar aqui. Existe também a linha preterista parcial, que ele também dá os cutucões, né? Ali, quando ele faz os seus vídeos, lá ele dá os cutucões, mas também ele não quer ser refutado, né? Então, quem não quer ser refutado também que não refute. Então, eu gravei meu vídeo, ele refutou, e aqui vai ser um vídeo resposta também. Resumidamente, a gente crê no arrebatamento literal, eles não acreditam, e esse vídeo a gente vai resolver essa polêmica. Mas para quem não me conhece, eu sou o pastor e professor Aristides Rocha, eu sou formado em teologia sistemática, pós-graduado, e também eu sou professor de história, licenciado em história. Nós vamos para o vídeo, só que aí, enquanto a gente vai se deslocar aqui para o vídeo, propriamente dito, né, a parte do vídeo, né, que a gente vai refutar, eu te peço que você me dê essa força. O nosso canal ele é novo, né? E você vai deixar o seu like, se inscrever no vídeo, ativar o sino de notificação para você ficar por dentro de tudo que aqui acontece neste canal. Nós vamos para agora a resposta propriamente dita, e ao passo que ele fala, eu vou fazer a minha defesa, né? Visto que, como eu falei para os irmãos, ele fez do meu vídeo um show no canal dele, um vitupério, me atacou, e eu preciso responder aqui, fazer a minha defesa. Vamos para o vídeo propriamente dito. É um prazer estar te recebendo aqui no canal Escatologia Plena, o portal de estudos do preterismo completo. Hoje, trazendo uma resposta ao assembleiano, aí exegeta, resposta ao exegeta de conveniência. Pois é mais um daqueles pastores da tradição religiosa, vendedor de curso, de livro, que para ter êxito na sua proposta de vendas de seus materiais, é necessário que ele refute uma linha de raciocínio Que eu já devolvo a gentileza para o senhor, pastor, tá? Eu não sabia que não podia vender livro, né? Mas o senhor é que talvez tenha autoridade, né, dentro da lei para proibir ou permitir quem venda. Segundo lugar, o senhor refuta os pastores assembleanos. Quando o senhor refuta Elias Soares dizendo que ele foge dos textos, o senhor também não está se apresentando? É porque o senhor não se apresenta, né? Quando é o senhor que refuta, não é apresentação, o senhor não quer se promover em cima de ninguém, mas quando alguém te refuta, é uma promoção, é porque quer vender livro, é porque está querendo aparecer. Eu devolvo a gentileza para o senhor, tá? vá de encontro àquilo que ele propõe a ensinar com verdade. Então, como o pastor Ferreirinha, o pastor Sacrinha, ele vem na mesma disposição mental, de forma boçal, querendo se impor com uma exegese totalmente elaborada para poder promover os seus materiais, né? Como se a sua exegese não fosse elaborada. Elaborada dos assembleanos, é do Ferreirinha, é do Elias, né? Eu devolvo de novo a gentileza para o senhor. O senhor refuta os pastores, e aí tem uns que não dão nem moral para o senhor, entendeu? Não dão nem moral. Eu acho que eles nem sabem que o senhor existe. E aí o senhor diz que eu quero me promover e vender livros e tudo, como se só o senhor pudesse refutar as pessoas, mas não pode ser refutado. E quando o senhor refuta o futurismo, no canal, nos seus vídeos, quando o senhor cria os espantalhos, também está certo? É isso? Então o senhor pode, mas ninguém pode, né? Tá, então vamos ouvir aqui o senhor. À medida que o senhor fala, eu vou também dar a minha resposta. Né? É a verdadeira exegese de conveniência, meus queridos. Eu vou pegar leve com ele, vou pegar leve com você, pastor, porque você se dirige a mim como irmão. Eu acho bem interessante isso. É difícil ver pessoas como você. Aquele fala que vai pegar leve, ele não é boçal, tá?
Se ele fosse boçal, ele ia pegar pesado, né? Então, eu acho que citar aqui pastor Ferreirinha e citar os pastores, eu acho que isso não é educado da sua parte, pastor. Que eles não têm nada a ver com o nosso debate, tá? Vocês aí se dirigir a nós, preteristas completos, como irmão. Então eu vou fazer o máximo possível para não ser desrespeitoso com você, mas quero fazer uma refutação exegética realmente que mostre que a sua forma de interpretar é completamente fora dos padrões de que a fé existe, tá bom? Vamos ver aqui o seu argumento e em seguida vamos fazer Fora dos padrões que a fé exige, quer dizer que para interpretar a fé exige padrões. Pastor, eu acho que o senhor faltou a aula de exegese hermenêutica, não sei nem se o senhor fez, né? Então, na faculdade a gente aprende que a hermenêutica, basicamente, ela tem pontos de interpretação, né? Aí eu até vi aí no seu canal, até o senhor mesmo incentivando os seus alunos a bater no espantalho, né? Porque o senhor fala tradição, mas nos batidores é claro que as outras igrejas, né? Que não te receberam, que quem vai receber o senhor com essa heresia. E o YouTube é uma plataforma para o senhor desabafar. E aí o senhor usa, né, esse trabalho de refutação, que a gente não tem exegese, né, e tudo. E a hermenêutica, pastor, basicamente, que o senhor não explica, né, ela tem pontos que a gente usa para interpretar a Bíblia, como, por exemplo, 9 pontos, ou 5, ou 6, ou 10. Os primeiros pontos mais importantes, né, que é quem escreveu, para quem foi escrito, por que foi escrito, né, a questão da história, a questão da cultura, a questão da geografia. Então, esses pontos ajudam a gente, é como se fossem ferramentas para cavar e achar água. E quando a gente acha água, a gente faz a exegese bíblica, que o senhor treinou, né, a palavra exe, né, para aqui, tornar aqui superioridade do seu canal. Né? Só que aqui eu estou gravando esse vídeo, ele vai ficar livre da plataforma, entendeu? Quando bater um número muito grande de pessoas que vai visualizar, eles vão ver, pastor, quem é o exegeta de conveniência que o senhor, né? Ou quem é o exegeta, né, aventureiro textual. Tá bom? Eles vão ver esse vídeo. aplicações necessárias para que ele, vendo o vídeo, possa repensar um pouco sobre a sua teoria com respeito ao arrebatamento, pois é, porque o assunto é com referência ao arrebatamento. Vamos Pronto, eu devolvo a gentileza de novo. Quando o senhor ver meu vídeo, o senhor vai repensar sobre o arrebatamento e vai pensar 2 vezes para criar essa, da sua cabeça, que foi espiritualizado, simbólico, metafórico, entendeu? E assim, eu duvido muito que de seus alunos, que o senhor não ensina a exegese bíblica, né? É da sua cabeça, os pontos que o senhor cria, é sua lei. Quando eles assistirem o meu vídeo, eu duvido que dos 100% fique, pelo menos, alguns que tenham consciência do que é uma aula de exegese e de hermenêutica. vamos em frente, vamos ouvi-lo. O arrebatamento da igreja já aconteceu, nós ficamos, não tem mais jeito. Não é assim, não? Não, porque o arrebatamento começou por aqui. Não, porque o arrebatamento não diz nada a respeito de pessoas que sobem como pipas para o céu, pastor. Pelo amor de Deus. Isso é uma teoria que foi elaborada a partir de 1830. Aqui é humilde, tá? O arrebatamento como pipa para o céu. Na cabeça dele, o arrebatamento é para baixo ou então para os lados, né? Tá? E aí ele fala da teoria de 1830, né, no século XIX, ele cria um espantalho para bater. Veja que isso não é um trabalho honesto de exegeta. Criar um espantalho para ficar batendo, né? É claro que ele vai dizer de Margarete, né? De que o dispensacionalismo ele surgiu ali. Margarete, pastor, ela não era pré-tribulacionista, ela era pós, tá? Então essa questão de Scofield, essa questão de Nelson, isso não se prova na história. Então o senhor, o senhor cria esse espantalho para bater, para começar a desfazer, se eu nem comecei a falar no vídeo, o senhor já pausou. Tá. Se você é um estudante sério, vai entender que, de fato, essa não é uma doutrina bíblica, é uma teoria que foi encabeçada por Devolvo a gentileza para o senhor. Aí o senhor criou esse espantalho, né, dizendo que quem é sério não defende o que eu estou falando, em detrimento da questão do espantalho que o senhor cria na história que não existe. Tá? Isso não existe. O senhor está falando aí, não existe. Tá? Então, o senhor também precisa ser sério nas suas palavras. Margaret MacDonald, uma escocesa, tá? E depois ela foi ganhando força com John Nelson Darby e, por conseguinte, por Scottfield. Pelo amor de Deus. Isso é uma doutrina nova Fala para os irmãos que isso não existe, tá? Isso aí ele que está criando o espantalho para bater, tá bom? Devolvo para o senhor a gentileza. do século XIX, bem recente, e se tornou um dogma cristão, mas que, na verdade, é uma invenção teológica elaborada por Margaret MacDonald. Até 1830 não se ensinava um arrebatamento E é uma falácia sua, criada agora, né? O senhor pegou de alguém para bater aqui em o nosso vídeo. secreto de pessoas subindo para o céu, querido. Pelo amor de Deus. Então não tem essa de que as pessoas teriam que subir da terra para o céu, uma vez que Jesus retornasse nas nuvens do céu e tudo se cumprisse, tá certo? Esse é um ponto que é preciso deixar o povo esclarecido. Vamos em frente. Bom, pelo menos essa pergunta que não quer calar. Existe uma linha chamada preterista. Algumas pessoas que dizem que o arrebatamento da igreja já aconteceu no ano 70, inclusive, não somente isso, mas todos os eventos escatológicos. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós vamos conferir isso na prática. Eu vou mudar de tela. Nós vamos conferir isso na prática com um irmão que vai provar que o arrebatamento já aconteceu no ano 70 e que todos os cumprimentos já era.
Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 40. Trazida pelo Evangelho. Quero agora voltar a minha atenção com vocês para a questão desse encontro, esse estado de Filipenses 4, no qual se aplica ao arrebatamento, dentro de tudo aquilo que a gente viu até aqui, pois essa reunião tem a ver com a questão física ou espiritual. Essa promessa deve ser vista sob a perspectiva dos profetas da Antiga Aliança. Opa, calma aí. Peraí, você citou o texto, aliás, incompleto, né? Do arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4, que no caso é do 15 a 18 os versos, e já correu para o Antigo Testamento. Estou entendendo. Você vai construir a linha preterista usando textos do Antigo Testamento para explicarem o texto do Novo Testamento, é isso? Bom, aqui eu já pausei o vídeo por questões de abuso escatológico e exegético. Eu já percebi que o irmão não é exegeta, ele é um aventureiro textual. O verdadeiro exegeta, ele pega o texto e explica o texto, ele enxuga, expande o texto. No caso, que já fugiu para o Antigo Testamento e disse que as promessas, ele inclui o arrebatamento, elas são explicadas na visão ou nos textos dos profetas e da lei. Isso não é verdade. Muito bem, vamos dar uma palavrinha aqui para responder aí a questão do exegeta, né? Olha só, primeiramente, ele escolheu um vídeo que não está especificamente explicando exegeticamente o texto de 1 Tessalonicenses 4. É interessante que o vídeo que ele usou aí, de forma maliciosa, ele pulou 6 minutos do vídeo, olha só, o ponto vermelho aqui. Pastor, se o vídeo não traz uma explicação exegeta, né, hermenêutica, isso te denuncia. Como é que você, então, você está falando que você criou um vídeo incompleto, é isso? Mas no tema do vídeo, pastor, está escrito, ó, aqui, ó. O tema do vídeo aqui, ó. Está escrito, pastor. O tema do vídeo, ó. Arrebatamento de 70 sem ser físico, até que até o senhor não sabe o que é pontuação, é legítimo, né? É legítimo. Então, o vídeo e a sua fala agora te denunciam. Então, o senhor criou um vídeo incompleto para falar sobre o arrebatamento, né? E aí me chama de um exegeta de conveniência. Então, o seu vídeo está incompleto, então a sua exegese é infundada, é isso? Esse vídeo te denuncia, pastor. Está. Ele adianta o vídeo em 6 minutos para pegar o ponto de trazer uma confusão na mente das pessoas naquilo que eu estou explicando. Eu adiantei o vídeo porque a confusão e a malícia foi sua, não foi minha. O senhor, no primeiro minuto que lê Tessalonicenses capítulo 4, que eu vou mostrar, o senhor já foge para os textos de. O senhor foge para os textos de Romanos 5, não tem nada a ver. O senhor foge para Colossenses 1, 21, nada a ver. E o senhor foge para Efésios 1, 9, do 9 ao 11, não tem nada a ver. Então, o senhor usa a desculpa de que pode-se defender um texto em outros textos. Claro que eu não proibi de sair do texto. Eu estou dizendo é que o senhor não criou elementos que causem a harmonia dos textos, para o senhor sair e voltar. E o senhor não fica no texto porque o senhor não consegue provar lá que esse texto é espiritualizado. Então o senhor precisa sair para montar uma falácia, né, nesses textos que o senhor vai citar, para depois voltar e enganar as pessoas que estão te ouvindo. Aí o senhor está fazendo pior que a mentira. O senhor vai usar nesses textos aqui a meia-verdade. Eu vou mostrar nesse vídeo, pastor. Já que eu sou exegeta de conveniência, eu vou mostrar esse vídeo aqui e a gente vai ver nesse nível acadêmico quem é o exegeta aqui falso e quem é o aventureiro textual. Entende? Se você, caro ouvinte, for procurar nos canais Escatologia Plena. E aí eu passei o vídeo por minuto 6, porque o que o senhor falou, eu só quis poupar os meus ouvidos, né? Porque o senhor passou 6 minutos falando nada com nada, criando somente um espantalho e uma falácia sobre a questão da restauração que foi feita através de Jesus, né? De detenimento em relação à queda de Adão. Então Adão caiu, a humanidade caída, Jesus vem e restaura. Aí o senhor vai usar a parte só espiritual, como se só isso fosse a explicação dos textos. Aí eu vou provar aqui que não é só espiritualidade, tá bom? E no canal Academia Preterista de Estudos, no estudo sobre o arrebatamento, a exposição de 1 Tessalonicenses 4. No que tange ao arrebatamento, você irá ver diversos vídeos onde eu explico, tintim por tintim, do que se trata as falas de Paulo na questão do arrebatamento, perfeito? Então ele usou de forma maliciosa, é aquela coisa, para vender o peixe, tem que defraudar a do outro, mostrar que o do outro não presta para que venha a ter sucesso no que você está apresentando. É o famoso ad hominem. Ele diz que Aí eu vou provar para o senhor, que o senhor mesmo fala no minuto 5,50. Retornando ao texto. Então o senhor sai, faz uma falácia, cria um espantalho, bate nele e volta para o texto. Aí eu sou o errado, né? Eu sou o falso eu sou exegeta. exegeta, sou um aventureiro, que eu estou apenas tratando de questões escatológicas por questões próprias, dentro de uma interpretação pessoal e não bíblica, porque na Isso, verdade ele aventureiro, está isso. completamente equivocado em sua definição do que tange o termo arrebatar. Antes de irmos adiante, é importante entender que um exegeta, irmãos, é uma pessoa especializada na interpretação crítica e detalhada de textos. Então, quando você vai fazer uma explicação detalhada de um texto, é necessário, além do que você explique no contexto onde aquele texto está inserido, também é importante você apresentar paralelos. E é isso, meu querido pastor exegeta. Você esqueceu essa aula de exegese na faculdade? Você tem que apresentar paralelos dentro da sua percepção de que é aquele. É o senhor que esqueceu da aula, até porque o senhor não fez. E a exegese, os senhores ensinam para os seus alunos, eles acham que estão certo, tá?
A desculpa de que tem que sair do texto para explicar o texto, ela não é válida na sua fala, pastor, porque precisa de elementos para o senhor sair e voltar. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou para o texto, ou aliás, eu vou para o vídeo que o senhor diz que explicou e não explicou nada, e só usou a metade da fala. E aí eu vou agora abordar o seu vídeo completo e vamos ver se o senhor fez uma exegese verdadeira e limpa. Pelo século dos séculos. Você está no canal Academia Preterista de Estudos para mais uma abençoada reflexão da escatologia consumada para a glória do nosso Deus. E nessa oportunidade vamos tratar a respeito do tema. O arrebatamento em 70, ocorrido em 70, sem ser físico, é legítimo, meu irmão, minha irmã? Pois é, com certeza temos aqui mais uma importante reflexão do que tange as questões do fim. E para seguirmos adiante, vamos ler o texto que é atípico para esse tema. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 a 17, que está escrito assim: porque o Senhor mesmo... Não é atípico, tá, pastor? Atípico é uma negação daquilo que não é típico. Eu só esqueci de falar aí que é típico. O texto é típico do arrebatamento. Mas agora, a sua fala é que é atípica, né? A sua ideia que o senhor tirou da cabeça para aplicar aqui é que é atípica. descerá do céu com grande brado, a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Muito bem, uma das inúmeras objeções que são apresentadas contra aqueles que acreditam que todas as coisas se cumpriram em 70 é que não pode ter acontecido o arrebatamento em 70 de natureza espiritual, uma vez que a expectativa bíblica, entre aspas, sempre foi de um arrebatamento físico, corpóreo, de pessoas humanas subindo para o céu. É assim que ele define essa questão escatológica do fim do último dia. Engraçado é que essa teoria é completamente inexistente até 1830, pela via do dispensacionalismo. Não há como definir, então, uma teoria escatológica do século XIX, 2 séculos anteriores ao nosso, como uma expectativa bíblica. Não é bíblica, é do segmento religioso dispensacionalista, não tem nada a ver com essa questão do fim das... Veja que ele cria os espantalhos, né? Que é uma doutrina nova, como se isso fosse quesito para desqualificar algo que é exegético, né? Ele precisa fazer isso, ele precisa dar esse show, dar essa ênfase para os alunos dele, para os alunos dele dizer: Uau, rapaz, você sabe de tudo, mas não sabe de nada. Escrituras. Tem coisa errada nessa definição, tá certo? Essa é a realidade. A expectativa bíblica era que o Messias viesse para trazer o quê? A restauração do homem para com Deus. Uma vez que o primeiro Adão, ele colocou o homem em um estado de completa separação e morte. Jesus, por sua vez, ele viria para trazer essa restauração e trazer vida eterna ao homem. Obviamente, a vida eterna não pode ser compreendida de natureza corpórea, humana, e sim espiritual. Daí você já começa... E eu vou começar a apontar os erros que ele fala que está certo, e ele usa pior que a mentira, ele usa a meia-verdade. Ele está falando da questão da restauração, né, do homem caído em Adão através de Jesus Cristo. Jesus restaura. E ele vai só falar uma parte, porque ele não tem coragem de falar tudo, porque se ele falar tudo, cai a linha preterista. O que ele vai abordar aqui, que eu salteei, eu saltei, né, para até poupar os ouvidos daqueles que vão me ouvir, e até a mim mesmo, tá? Porque aí o que ele vai fazer? Pastor, quando Adão caiu, ele só perdeu o status de espiritualidade? Porque é isso que o senhor vai falar nesse vídeo. O senhor só vai abordar a parte espiritualizada, porque o senhor não tem coragem de abordar a parte completa, né? O senhor validar a linha preterista total, o senhor precisa falar sobre a parte espiritual, onde, onde que a parte espiritual, que é o status de espiritualidade, foi perdido, mas não foi só isso. Adão não perdeu somente a parte espiritual. Adão perdeu também a imortalidade física, pastor. E o senhor não fala isso para os seus alunos. Tá? Ele perdeu a imortalidade física e o domínio sobre a criação. Então eu vou pontuar aqui o senhor agora, para a gente ver se o senhor ainda vai me chamar de exegeta de conveniência, onde o senhor está inventando aqui uma exegese por meia parte, para validar a linha preterista, porque o senhor não tem coragem de falar a verdade total do texto que se diz respeito à restauração em Adão. Né? O senhor precisa capturar, o senhor precisa se agarrar, né, na moleta espiritual para provar que o texto lá de Tessalonicenses é espiritualizado. É por isso que eu falei para o senhor que eu entendi a sua ideia. Eu só não queria falar naquele vídeo, pastor, que essa ideia é uma falácia sua. O senhor criou somente a parte espiritual, mas não foi só isso, né? Adão também perdeu a parte da imortalidade física e perdeu o domínio sobre a criação, sobre o Éden. A entender essa questão do arrebatamento. Mas vamos refletir em alguns versos importantes acerca dessa restauração em Cristo Jesus. Romanos 5:1 que diz: sendo, pois, justificados por fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Justificado por fé, em Cristo temos paz com Deus. Aqueles que estavam separados passaram a estar unidos.
por vir de Cristo. Colossenses capítulo 1, no versículo 21 ao 22, que também vai dizer algo interessante. A vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou no corpo de sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Glória a Deus. Perceba que Cristo é a ponte entre Deus e os homens caídos em Adão. Nos dois textos que acabamos de ler, em Romanos 5:1, Cristo trouxe a paz. E aqui em Colossenses, Cristo reconciliou. Você está entendendo que a questão é sempre de restaurar e nunca de tirar o homem daqui da terra para o céu? Pois é. Então, veja, uma vez que a escatologia bíblica estava focada na restauração do homem que foi perdido em Adão, e na realidade o que foi perdido em Adão era a comunhão entre o homem da terra para com Deus no céu, não. Pronto, aqui. Mais uma vez, o senhor entra em contradição. E o senhor não consegue fazer uma exegese completa e honesta, pastor. Se seus alunos ouvirem essa aula, eles vão saber agora a verdade, entendeu? Desse show que o senhor fez com o meu vídeo, né? Aí nesse vídeo aqui o senhor só captura a parte espiritualizada, né? E esconde, omite, foge da parte total, da ideia central da restauração. Pensando que, pastor, um aluno da Assembleia de Deus, de Escola Bíblica, te refuta. Porque Adão não perdeu somente o estado de espiritualidade, tá? E que essa parte que o senhor vai abordar aqui só é isso. Se eu saltei o vídeo para o vídeo 6, onde o senhor mesmo volta, então, o senhor sai do vídeo, eu saio contigo, volto, aí a gente pula para o 6, aí o senhor volta para o 6 e eu sou malicioso. Aqui é que está a malícia, é falar sobre a parte espiritualizada, onde Adão perdeu mais coisas. Não havia então necessidade alguma de uma remoção do homem da terra para que essa comunhão fosse restaurada. E aí o senhor fala, né, essa questão aí, e aí faz já o detrimento, né? O detrimento, o senhor fala o quê? Não havia necessidade de arrebatar a igreja. É claro, pastor, o senhor está manipulando o texto. Tá? Então, quando a gente aborda o texto completo, em que Adão não perdeu só o estado de espiritualidade, ele também perdeu a questão da imortalidade física, que aqui é o seu calcanhar de Aquiles. Aqui é onde o senhor vai se contradizer. Aqui é que cai a sua ideia preterista, que irá da sua cabeça. Que Adão também perdeu a sua imortalidade física e também o domínio sobre a criação. Então, o senhor precisa fazer isso para espiritualizar o arrebatamento. É aqui que está a exegese falsa. É aqui, porque eu só preciso sair de Tessalonicenses para citar os belos textos de Romanos 5, Colossenses 1 e Efésios 1, do 9 ao 11. Por isso que o senhor saiu. O propósito que o senhor tem aqui, quando o senhor sai, não é de fazer uma exegese, né? Baseada hermeneuticamente numa explicação textual, né? Sair e voltar, tá? Não é isso. O seu propósito aqui, pastor, é usar esses textos fora do texto do arrebatamento para espiritualizar. Aí o senhor volta lá no 6, como quem não fez nada, escondidinho, e o povo acredita nessa falácia, pastor. Perfeito? Pois é, Paulo ele afirmou que o propósito eterno de Deus era a reconciliação do céu e da terra. Efésios capítulo 1, versículo 9 ao 10 diz isso muito bem. Olha só que texto lindo. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Céu e terra se ligando pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso refuta a ideia, claro, óbvio, da destruição futurista do planeta Terra que um dia terá que acontecer pelo fogo, na verdade. Pois é, isso é uma mentira sem tamanho. Assim, para Paulo, a reunificação do céu e da terra em Cristo era o propósito eterno de Deus, meu irmão, que tem a ver com a questão da aliança. Sendo assim, a remoção física de cristãos aqui da terra, num tempo final, iria contra esse objetivo da escatologia. Isso fica claro aí. O arrebatamento físico dos crentes anularia completamente a restauração, que era o propósito trazida. Aí o que ele faz? Ele espiritualiza os textos fora do Tessalonicenses, com a desculpa de que é uma exegese textual, isso aqui é só uma falácia, isso é um espantalho que o senhor está criando, para espiritualizar o texto. Aí o senhor tem que falar o quê? Que o arrebatamento foi espiritual, que se cumpriu no ano 70, e ninguém viu esse arrebatamento, porque é espiritual. Né? O senhor inventou, o senhor criou, o senhor criador do arrebatamento espiritualizado. Né? E aí, pastor, o que é que vai contra o senhor? De novo, é a meia-verdade, porque o senhor não explica. O senhor só explica um lado. O senhor só explica um lado eu estou batendo aqui no microfone que eu estou fazendo gestos, né? O senhor só explica um lado da exegese dos seus textos, né? Que Adão perdeu sua espiritualidade. Mas não, pastor. Pastor, a ressurreição de Jesus, ela te denuncia. Eu te pergunto, pastor, a ressurreição de Jesus foi literal física ou foi espiritual? Essa parte o senhor não mostra, né? E aí Paulo defende essa ressurreição física, pastor. Não é somente Paulo, não. Justino Marte defende. Não é só Paulo, não é só Justino Marte, não. O Eusébio de Cesareia também defende. Então, aqui que está o seu calcanhar de Aquiles, da exegese, do exegeta, que sabe fazer, né? Dessa forma aqui, pastor manipuladora, todo mundo exegeta, entendeu? Então, assim, o senhor enche a boca de assembleia, enche a boca de tudo. O que você está fazendo aqui, ó?
Poupei os seus alunos de ouvir isso, pastor. Eu poupei o senhor de ouvir isso aqui. Porque o senhor imaginou que ia fazer uma exegese escondida, na escuridão, e a gente não ia se tocar, né? Usando sua parte literal. A ressurreição de Jesus te denuncia, porque ela não foi espiritualizada, ela foi física. Por que Jesus será, pastor? Jesus mandou Tomé tocar nele. Se a ressurreição tem que ser só espiritualizada e não física, literal, é? E aí, pastor, para cá não tem, para agora, o senhor não tem saída. Então aqui, a ressurreição de Cristo, literal, física, ela desmente a mentira preterista. E aí, aqui o senhor está falando que eu fui malicioso, né? Onde a malícia está contigo, tá? Eu devolvo a gentileza da malícia para o senhor, porque o senhor saiu do texto de Tessalonicenses e vai voltar agora e diz que está voltando, né? Então as suas palavras te denunciam. Vamos ouvir se o senhor não fala que está voltando para o texto. Pelo Evangelho. Quero agora voltar a minha atenção com vocês para a questão desse encontro, registrado em Tessalonicenses 4. Pronto. O texto denuncia, pastor. O seu vídeo te denuncia, tá? O senhor sai, né, me acusando de malícia, onde agora o propósito do senhor vai ser o quê? Derrubar a ideia do texto em detrimento da mentira preterista. Ou seja, a primeira vez que o senhor saiu do texto, o senhor tinha um propósito de espiritualizar, né? Onde não existe a base bíblica só para espiritualizar, e sim a física literal na ressurreição de Jesus. Que ele não resgata só o homem espiritual, ele resgata também o homem literal físico. Tá? Agora o senhor volta e vai sair de novo, porque o senhor não entende de exegese. O senhor entende de cambalhotas exegéticas. Né? Então, já que o senhor me diz que eu sou um exegeta de conveniência, vou provar que a sua exegese é uma exegese de falácia textual. E agora, o senhor vai usar agora o propósito, sabe qual? De derrubar o texto do arrebatamento em detrimento de uma mentira que o senhor vai criar agora. Aí então o senhor precisa sair para voltar. E aí o senhor vai citar de novo e vai sair de novo. A gente vai ver se isso não é verdade. No qual se aplica ao arrebatamento, dentro de tudo aquilo que a gente viu até aqui. Pois essa reunião tem a ver com uma questão física ou espiritual? Essa promessa deve ser vista sob a perspectiva dos profetas da Antiga Aliança. Uma vez que todas as promessas do... O senhor já saiu de novo, né? Eu disse que o senhor saiu. Então o senhor volta, faz uma leitura genérica e sai. Ah, mas o vídeo não é de arrebatamento, o vídeo que eu criei. E para que o senhor criou esse vídeo então? Tudo isso denuncia. Tudo isso denuncia. Novo Testamento, né, tanto de Cristo como dos apóstolos, com relação às questões da consumação escatológica, brotam justamente da lei dos profetas. Se fôssemos observar aqui todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento, com certeza iríamos parar a noite aqui tratando desse assunto. Com certeza essas passagens tratam de uma reunião escatológica de Deus com os seus santos, referindo-se a uma reunião espiritual, uma reunião de aliança, em comunhão entre os filhos de Deus com o Senhor, e nunca física, onde pessoas sairiam da terra para o céu. Não, em tempo nenhum você vai encontrar isso na lei dos profetas. Não, eles não se referem a uma reunião literal, física, de uma remoção dos filhos de Deus saindo da terra para o céu. Porque o senhor espiritualiza, né? Lei dos profetas, né? Por isso que essa exegese do senhor é mamão com açúcar, pastor. Mamão com açúcar, essa exegese do senhor está querendo aqui, essa falácia bíblica Então, aqui. não, eles falam de uma reunião espiritual do Espírito. Quando o Senhor Jesus e os escritores do Novo Testamento falaram sobre a reunião escatológica, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, eles não estavam, meu irmão, minha irmã, prevendo uma reunião literal e física de pessoas removidas de forma inusitada da terra para o céu, não. Eles estavam falando de uma reunião pactual, onde os filhos de Deus, mediante a fé, justificados em Cristo, viveriam em uma plena união de aliança com o Senhor. É isso, meu irmão, minha irmã. Vamos dar uma olhada aí em apenas duas dessas passagens importantes do Antigo Testamento que falam acerca dessa união. Olha só. O primeiro está lá em Salmo capítulo 102. Esse salmo fala sobre a vinda do Senhor em glória no tempo do fim. E vai dizer assim o verso 21 e o 22 deste mesmo capítulo. Olha só, Salmo 102, no versículo 21 ao 22. A fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém, quando se congregarem os povos, unirem os povos e os reinos para o que servirem ao Senhor, meu irmão, minha irmã. Isso é literal? Não. Onde está a ideia de que estão também subindo para o céu de forma inusitada aqui dessa união? Não, não tem nada a ver. Isso tem a ver com questão pactual, espiritual. Perfeito? É isso. Vamos para outro texto, mais desafiador para a tradição. Isaías 27:13. O que tem... Note que ele usa esse espantalho da tradição que ele criou para os alunos dele, para o YouTube dele e para a classe dele. Ele tem que bater nesse espantalho da tradição. Ele tem que fazer isso para dizer que ele é o exegeta dos exegetas e que todos estão debaixo dos seus pés. Aqui nesse texto. Impressionante, olha só. E naquele dia se tocará uma grande trombeta. Olha, a trombeta soará. E os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Isso é literal, meu irmão, minha irmã? Obviamente que não. O texto que o senhor apresenta é literal, mas o senhor espiritualiza, porque quem manda no texto não é a exegese bíblica de Jesus Cristo, é o senhor que manda no texto. Dessa forma, qualquer um faz qualquer linha como o senhor criou a do senhor, entendeu? Aí o senhor quer provar que o preterismo é algo antigo,
e agora que criou um rótulo. Bom, se ele é antigo, por que o rótulo veio agora pelo Senhor? Entendeu? Então, até os textos que eu está citando não tem nada a ver com arrebatamento, tá? É o seu arrebatamento que tem a ver, é na sua cabeça, entendeu? Então, na sua cabeça tem esse arrebatamento espiritualizado na volta de 70 de Jesus Cristo, em glória. É na sua cabeça, mas no texto bíblico não existe. Por isso que eu estou refutando o Senhor. Porque o texto do arrebatamento não é espiritualizado, ele é literal, tá? Ele é literal. Isso aqui tem a ver com a questão de aliança espiritual. Veja que os que andavam perdidos, diz o texto, tornariam e adorariam ao Senhor no monte em Jerusalém. Encontramos um cumprimento dessa profecia, dessa promessa messiânica, aonde? Em Apocalipse 21, quando João fala da nova Jerusalém, que descia do céu. Aqui é o tiro no pé. Aqui é o tiro no pé. Por quê? O Senhor usou vários textos espiritualizando, né, para provar o arrebatamento espiritual que nunca aconteceu, para provar uma vinda nos 70 que ninguém defende, só o Senhor e o seu canal, né, na questão exegética bíblica, mas na história não defende, a Bíblia não defende e nem a cultura defende isso. É só o Senhor, né, que a imagem na sua cabeça que esse arrebatamento aconteceu. E aí o Senhor agora deu um tiro no pé, pastor. Deu um tiro no pé, sabe por quê? Porque o Senhor sabe para explicar o arrebatamento em Salmo 102, Isaías 27, e o Senhor acaba agora ligando, né? Ligando com Apocalipse 21, dizendo que é espiritual. Vamos ler Apocalipse 21, verso de número 3, para saber se é, é, se é algo só espiritual, né? Porque o Senhor espiritualiza os textos ao bel prazer. Isso todo mundo faz, isso é fácil. Apocalipse, capítulo 21. Vamos ver lá, pastor. Acho que o senhor citou, né? Apocalipse 21. 21. Tem muita propaganda que atrapalha. Apocalipse 21. Vamos ler. Novo céu e nova terra. Se tem novo céu e nova terra, porque e tinha velhos céus e velha terra, não é isso, pastor? Porque o senhor falou que não existe a questão de dessa terra ser destruída pelo fogo, existe, pastor. Segundo de Pedro, verso capítulo 3, tá? Que o senhor esquece dos versículos, né, eu acho, né? Dá um brancão no senhor aí, nos seus textos aí, e o senhor cria o espantalho da tradição para ficar batendo e ser aquela figura que, de superioridade. Mas vamos lá para Apocalipse 21, para ver se isso é espiritual, pastor. E viu o novo céu e a nova terra. Se é novo céu e nova terra, a linguagem grega aqui, pastor, para o senhor saber, porque o senhor é igual o gato escaldado. Ele foge, né? Ele foge, ele se arrepia de tudo que traz medo a ele. E o senhor foge do grego. Eu percebi já. A sua linha é montada, primeiro, na meia-verdade, que é pior que a mentira, e segundo, só em palavra da língua portuguesa, que aparentemente é uma coisa, mas não é. Porque o que manda aqui na exegese, pastor, é a linguagem grega. Não é a portuguesa que o senhor se apoia nas muletas da linguagem portuguesa, tá bom? Então a exegese não é feita dessa forma que o senhor está fazendo, não. O texto diz: Eu vi novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Eu só dizia que não ia passar, né, pastor? Que não tinha isso, questão de destruição, que isso tudo é mentira, né? A Bíblia depõe contra a sua fala, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe mais, né? Então, quer dizer que a Bíblia mentiu, né, pastor? Eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. O tabernáculo de Deus com os homens. E aí, pastor, agora, o que é que o senhor me diz? O que é que o senhor me diz agora, pastor, de Apocalipse 21? Pastor, a sua exegese é falaciosa, o senhor espiritualiza os textos. Primeiro, a ressurreição de Cristo depõe contra o seu texto, porque Cristo resgata como o último Adão, que Paulo diz isso em 1 Coríntios 15, 45, ele diz que Cristo resgata, e Cristo é o último Adão, porque ele resgata, não é só o Adão, não é só o homem espiritual, não é só arrebatamento espiritualizado, pastor, arrebatamento é físico, porque a ressurreição de Jesus foi física, que cai toda a falácia desse vídeo, que eu simplesmente só quis resumir, mas o senhor me falou que eu era um exegeta de conveniência, então eu vim aqui mostrar que essa não é a verdade. E agora eu vou sair do meu dessa tela, tá? Vou voltar para essa tela aqui, que é onde o senhor faz aqui várias acusações para mim, e eu vou para o meu esboço provar que o senhor não fez uma exegese correta, tá? Aqui meu esboço, ó.
Eu vou deixar meu esboço na tela para o senhor ler também, para o senhor entender o que é uma exegese, tá bom? Acadêmica séria, e não essa aí que o senhor inventou. Tá? Vamos para esse vídeo aqui que o senhor me ataca. Aquele texto está trazendo para que não seja algo isolado. É um pensamento uniforme das Escrituras, não é algo à parte. É isso que eu estou fazendo na explicação do recolhimento dos santos, no arrebatamento, na reunião dos santos, quando o Senhor voltasse nas nuvens do céu. É isso que você está sendo desonesto na explicação aos seus ouvintes. Então, Tá vendo? O senhor me chamou de desonesto. Só que o senhor me acusa de coisas que o senhor está fazendo. A desonestidade que o senhor me acusa é a sua. O seu vídeo te denuncia, pastor. Só que o senhor achou que o assembleano, que o senhor enche a boca de assembleano, colocou minha foto, né, com a carinha ali desfocada, para ganhar mérito no seu canal. Duvido o senhor passar esse vídeo para os seus alunos, tá? Porque a sua exegese é falaciosa, porque o senhor não mostra a parte física da ressurreição de Jesus. Por que o senhor não mostrou, pastor? Ou então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, pastor, logo a nossa pregação é vã, tá? Porque Paulo acreditava sim na ressurreição física, por causa de Jesus que ressuscitou literalmente. Então essa desonestidade é por sua conta. é necessário sim. Como assim? Você diz que não há base bíblica no Velho Testamento para tratar do arrebatamento. Que negócio é esse? Quando que o Novo Testamento é justamente o cumprimento da lei dos profetas. Isso é loucura da sua parte, não faz sentido algum. Salmo 102, no versículo 21 ao 22, trata dessa reunião dos santos, porque o Salmo 102 é um salmo messiânico. Como não conectar com as questões do Novo Testamento? No que tange o fim, uma vez que o salmo messiânico fala a respeito da obra de Cristo. Pelo amor de Deus, meu querido exegeta. Não faz sentido. Isaías 27, no versículo 13, também é uma profecia messiânica, no que tange o Senhor em reunião dos seus santos. Isso acontece, isso é tratado pelo apóstolo Paulo no que tange o arrebatamento, é tratado por Jesus em Mateus 24. Está claro, meu querido. Fora a definição dispensacionalista que você, como um futurista, defende também, do suposto arrebatamento de Enoque e Elias. Porque o arrebatamento de que as pessoas sobem para o céu como pipas, ele é tirado dessa ideia, do arrebatamento de Enoque, do arrebatamento de Elias. Vocês sempre utilizam esses exemplos para tratar do arrebatamento dessa natureza, das pessoas sobem de forma inusitada da terra para o céu. Então, o seu argumento é completamente fora de sentido, uma vez que você ignora esse paralelo necessário para que, fundamente, E o senhor ignora o paralelo necessário, né, da questão da ressurreição literal física de Jesus. Tá bom? Só para te lembrar que essa parte o senhor não fala, porque denuncia o senhor. a ideia do que é tratado no Novo Testamento, que não é algo aleatório, está dentro do que foi tratado na lei dos profetas, tá certo? É importante levar isso em consideração. O arrebatamento é um mistério. Paulo escreve na carta para os Coríntios, ele fala que o arrebatamento é um mistério. Capítulo 15, verso 31. Mas eu vou soltar aqui o vídeo de novo para a gente ver aonde são os pontos que o irmão vai se afogar. Muito bem, antes de adiante, vamos explicar essa questão aqui para ele também. Olha só. O fato do arrebatamento ser um mistério, meu querido pastor, isso não significa algo místico, não. E sim um segredo que abrange o propósito que alcançaria aos gentios, que até então eram tidos como imundos diante de Deus, conforme propagado na velha aliança. Não é isso que dizia a lei? Os gentios eram imundos e que precisavam de serem inseridos no pacto por meio da circuncisão para que eles fossem aceitos diante de Deus. Pelo amor de Deus, meu querido. Então, quando Paulo fala do mistério que sucederia no caso do arrebatamento, que a igreja seria tomada para, assim, no caso de 1 Coríntios, é transformada, porque ali no arrebatamento é transformação, tá? Então, essa transformação ocorreria de forma misteriosa, porque era algo não místico, mas sim um segredo que se manifestaria em prol dos santos gentios. Se você preparar o grego, Pronto, aí o senhor denuncia a sua própria fala, pastor. Mais uma vez, a falácia do preterista que não se sustenta. O senhor defende o arrebatamento no Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo o senhor diz que não é algo misterioso, mas místico, né? Paulo fala declaradamente. Paulo fala claramente que é misterioso. Aí o senhor diz que há um silêncio dos profetas sobre isso. Então, se há um silêncio sobre este evento, por que o senhor vai para o Antigo Testamento para explicar? Simples, porque o senhor só explica o lado espiritual e não o lado físico dos textos que o senhor mesmo citou, de Gênesis a Jesus. O senhor não tem coragem de citar isso, pastor, porque isso te denuncia. e pesquisa o significado da palavra mistério no grego, você vai ver que o sentido é esse, é boca fechada, que até então os profetas não tinham esse discernimento. Eles permaneceram de boca fechada porque não poderiam tratar desse mistério até então, até que o evangelho alcançasse os gentios cumprindo o propósito, pela qual eles seriam inseridos no Pastor, é hilário isso aqui. É hilário, o senhor me refuta sem nenhum fundamento. O senhor está falando, pastor, que eles não podiam falar. E como, se eles não podem falar, pastor, como é que o senhor vai para lá explicar arrebatamento? Se eles não podem falar. Isso aqui te denuncia, pastor. Eu acho isso muito feio, esse papelão que você está fazendo aqui, tá? É muito feio. O senhor se contradizendo nos seus vídeos. reino de Deus, na nova aliança. Lembrando que a palavra arpazo, para arrebatar, significa justamente isso, tomar para si com força. É quando o Senhor viria na nuvem do céu, estabelecendo o seu reino, que é espiritual, não é nada físico, né? Porque vocês gostam muito de falar, mas vocês alegorizam, vocês espiritualizam. Meu amigo, o reino é espiritual. Está escrito em Lucas capítulo 17, versículo 20. Eu tenho que aceitar o que a Bíblia diz. Não é? Interessante, o senhor só cita a espiritualidade dos textos, né? O senhor é expert nisso, o senhor já capturou, né? Sua mente já capturou, né? Na sua cabeça, o senhor é espiritualizado, né? Então, eu não sei que Bíblia o senhor está lendo, que é só espiritualizada, tá? Não sei que Bíblia o senhor está lendo. Mas vamos lá para a sua fala. É assim, o exercício do exegeta, não é o texto que interpreta o próprio texto? Então por que eu vou criar uma ilusão utópica de que o reino seja algo físico, material? Não. Então essa vinda sucederia, os santos
o arrebatamento não pode ser físico, né? Não pode, né? Não pode porque na sua cabeça não é físico. Não pode porque o Senhor trabalhou com a meia-verdade e não tem coragem de trabalhar com a verdade completa, tá? Os gentios, os judeus, de todas as partes seriam trazidos para a aliança com o Pai, vivendo para sempre com o Senhor. Esse é o sentido da palavra arpazo e em tudo aquilo que se manifesta na vinda de Cristo que já aconteceu no primeiro século. Então, não existe nada misterioso no sentido místico que as pessoas não pudessem compreender, não, mas apenas no sentido de propósito, o mistério quanto ao alcance que atingiria aos gentios, dentro daquilo que era a proposta do novo pacto, quando Jesus retornasse. Vamos em frente? Vamos lá, vamos lá. Uma vez que todas as promessas do Novo Testamento, né, tanto de Cristo como dos apóstolos, com relação às questões da consumação escatológica, brotam justamente da lei dos profetas. Se fôssemos observar aqui todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento, com certeza iríamos parar a noite aqui tratando desse assunto. Com certeza essas passagens tratam de uma reunião escatológica de Deus com os seus santos, referindo-se a uma reunião. O senhor se contradiz nesse vídeo, se contradiz naquele vídeo lá de dentro. O senhor mesmo diz que é um silêncio, mas o senhor fala que lá explica. Aí o senhor sai para explicar o que o senhor mesmo diz que está em silêncio. Boa, pastor. Parabéns pela sua exegese. Uma reunião de aliança. Bom, a gente já percebeu que ele vai aqui defender e a forma que vai fazer. Ele vai defender os textos do Antigo Testamento, que não tem nada a ver, que os textos do arrebatamento estão no Novo Testamento. Aí você pode dizer, pastor, mas será que o Antigo Testamento não fala nada sobre isso? Claro que não. Aí eu falei que os textos não tem nada a ver, porque os textos do arrebatamento estão no Novo. E eles são literal físico, mas o senhor precisa sair para provar a espiritualidade que não existe. Pronto, por isso que eu falei isso, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver no quesito de que o senhor só fala da espiritualidade dos textos e não do físico. Como? De novo, a ressurreição de Jesus, pastor. Ela foi espiritualizada ou foi literal física? Fica para a sua meditação. Até porque no Antigo Testamento não existe a ideia de igreja. Pelo amor de Deus, pastor, mais uma vez, pelo amor de Deus, pastor. Meu querido, fica difícil, né? Atenção, pessoal da convenção, da Assembleia de Deus, vamos conversar com esse pastor ainda não. É o que ele está falando, é o besteirão que ele está falando. Meu querido, você está completamente equivocado. Israel, no Velho Testamento, é a sombra da igreja do Novo Testamento. Nação eleita, povo de Deus, povo de um pacto, povo de uma aliança, uma representação viva dos eleitos do Velho Testamento. Agora, na igreja, se torna a real nação pactual de Deus, a Israel de Deus, onde vamos encontrar referências importantes. Israel de Deus, né, pastor? Ah, Paulo fala sobre isso. Paulo fala sobre isso, pastor. A igreja não é Israel de Deus, tá? O senhor usa um texto fora de contexto para criar essa heresia. 1 Coríntios capítulo 10, verso 32. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios e nem para a igreja de Deus. Se a igreja é Israel de Deus, por que ele cita judeus aqui, pastor? Tá? Então o senhor diz que a convenção, atenção com esse pastor, de novo, aluno de escola bíblica da Assembleia de Deus, te refuta fácil, fácil, fácil. Porque o senhor esconde a verdade dos textos do lado literal em prol do lado espiritual. Tá? É bom pensar sobre isso aí, pastor, tá bom? É bom pensar sobre isso. Aliás, você imaginou se eu diante da convenção da Assembleia de Deus com essa sua falácia, com essa linha preterista diante deles? Por isso que o senhor não é aceito aí, o senhor não é aceito, o que o senhor fez? Criou espantalho, criou um canal para bater nos outros. Porque o senhor pode refutar as pessoas, mas o senhor não pode ser refutado. Em Gálatas, em Coríntios, em Romanos, a verdadeira Israel de Deus, que é espiritual, meu querido, pelo amor de Deus. Você realmente é um exegeta mesmo? Você, ou se acha que é um exegeta? Abre um canal, porque é um entusiasta, né? Gosta muito de estudar as escrituras, no que tange as questões católicas. Interessante, pastor, que eu acho a mesma coisa do senhor. Eu acho isso aqui que o senhor está falando. Ó. O senhor é entusiasta, abriu um canal. Por quê? Porque o senhor não tem vez nos púlpitos, entendeu? O senhor não tem vez com isso aqui. Porque facilmente o senhor seria repreendido e corrigido. Aí o senhor, não, eu quero falar. Tá? Aí o senhor cria um canal que não tem filtros, não tem leis, não tem quem te corrige. O senhor faz isso aqui, ó. Esse showzinho, esse chiliquezinho que o senhor está dando aqui, ó. Lógicas, e acha que veio bater em um preterista, achando que é uma pessoa que não entende nada do que diz. Pelo amor de Deus, meu querido. Quem refuta futurista aqui sou eu, né? Se tem alguém aqui entre os preteristas da internet, né, que fazem refutação a futuristas, está aqui a pessoa. Então, quando você... Aqui a pessoa é o Deus preterista. É o senhor Erivaldo de Souza, é o Deus preterista. Se tem alguém que rebate as pessoas, que sou eu, né? O senhor é o Deus, né? Houve uma eleição, foi na internet, que o senhor é o Deus da internet do preterismo. Foi eleição, desfazendo de colegas e amigos preteristas que são educados, que sabem ouvir sem atacar, tá? Não, mas meu vídeo, pastor, vai também lá na internet, tá certo? Esse vídeo aqui, ó. Tá bom? O doutor Deus preterista. Eu não sabia que tinha um Deus preterista na internet. Você vem a mim, utiliza um vídeo meu, pode ter certeza que você vai ter resposta, né? E a resposta é assim, à altura, para que você repense duas vezes antes de quem você vai atacar, para que as pessoas vejam, principalmente do seu nicho, né, de crença, possa ver. O senhor pode fazer um vídeo refutando os outros, mas eu não posso fazer um vídeo refutando o senhor. Ninguém pode tocar no seu vídeo, mas o senhor pode tocar em todo mundo. Porque o senhor é o Deus
Preterismo na internet. É o Deus que sabe tudo. Como despreparados estão os pastores futuristas para tratarem das questões escatológicas do preterismo? Até porque nenhum Despreparação. Olha só, o senhor montou a falácia, a mentira bíblica acerca do preterismo total, em detrimento do futurismo, né? Aquilo que é futuro, do texto. Mostrou sua parte espiritual e escondeu as verdades literais, e aqui está dando uma de o quê? De exegeta, de que só o senhor sabe, né, pastor? Vai estar provado no vídeo. Quem é que sabe? Tá bom? deles sabe de nada acerca do preterismo. Estão sabendo agora, porque o preterismo está cada vez mais avançando, né? Está em evidência hoje, em nosso século. Então, vão lá fazer uma pesquisa meia boca. Eu não estou vendo, pastor, esse avanço. Você está percebendo esse avanço aonde? Você não percebe, não precisa fazer pesquisa meia boca, não. Que pesquisa meia boca quem faz é o Senhor, para provar na história que o preterismo existe. Tá? Então eu vou provar para o senhor quem faz a pesquisa meia boca. E querem atacar. Mas não tem fundamento bíblico, claro, realmente, que mostre que há um equívoco quanto à definição de um preterista completo com relação à questão do fim. Olha que loucura que ele disse. Mas não tem arrebatamento no Velho Testamento, achando que a Bíblia fale de forma específica no Velho Testamento apenas para os judeus, e que o fim teria chegado em 70 apenas para Israel, e que depois a Bíblia fale especificamente para os gentios, que se estende até nós no dia de hoje. É completamente sem sentido. Isso é cambalhota exegética dentro da percepção futurista dispensacionalista. Porque de Bíblia isso não tem nada, perfeito? É isso aí. Vamos em frente, vamos ver aqui, continuando aqui na nossa resposta ao pseudo-exegeta, né? Querendo dar aula, mas na verdade está recebendo uma verdadeira aula da graça do Deus. Olha lá. Estou recebendo uma aula. Essa exegese aqui, o senhor chama essa sujeira de aula, pastor? O senhor tem coragem de falar isso aqui? O seu showzinho no seu canal de YouTube aí, ó. Por que o senhor faz aí, ó? O senhor refuta os outros, né? Mas quando é refutado, são pessoas que estão me atacando, né? O senhor se vitimiza, tá bom? O meu vídeo vai rolar na internet, esse vídeo aqui, e aí eu estou provando que o senhor dá cambalhotas exegéticas, que o senhor de exegese não entende nada, tá bom? Que o senhor tem uma fraqueza aqui nos textos em mostrar a espiritualidade, quando os textos não oferecem só espiritualidade. Cadê a sua honestidade, pastor? Cadê a sua honestidade bíblica, exegética? Cadê? Aqui é a sujeira exegética. Por isso que o senhor é um pseudo-exegeta textual aventureiro. Eu devo a gentileza do pseudo-exegeta para o senhor. O Antigo Testamento apontava para os eventos que tinham a ver com o palco de Jerusalém, de forma escatológica, e não para a igreja. Então, se Jesus era dos judeus, como é que Jesus pode ser dos gentios da igreja? Como é que fica, meu querido pastor? Tá entendendo? E ele está totalmente perdido, mais perdido do que a azeitona na boca do banguelo. Está perdido porque ele fala uma coisa, mas não sabe nem o que está falando. Querendo desconectar Israel da igreja. Não faz sentido algum, meu querido. Israel é uma representação da igreja. Tudo aquilo que Israel viveu no passado como... Quem desconecta, pastor Israel, da igreja, não sou eu. É a Bíblia, tá bom? É a Bíblia. E coisa que o senhor não prova. O senhor só ataca, ataca, ataca e não prova nada, porque o senhor não sabe provar uma exegese bíblica e nem hermenêutica, porque talvez o senhor tenha falta da aula, né? Ou também não tenha tido, né? Que o senhor cria um canal que é fácil, quando criar um canal e sai falando dessas falácias aqui, todo mundo faz. uma nação pactual, a igreja estava sendo preparada para viver de uma forma superior na vinda de Cristo. Simplesmente assim, perfeito? Vamos lá. Vamos voltar ao vídeo e ver aqui o encerramento da fala deles acerca do arrebatamento. Tornariam e adorariam ao Senhor no monte em Jerusalém. Encontramos um cumprimento dessa profecia, dessa promessa messiânica, aonde? Em Apocalipse 21, quando João fala da nova Jerusalém, que descia do céu, que é a nova aliança, e não uma utopia celestial que os futuristas imaginam que um dia ela seja, porque para eles a nova Jerusalém é uma cidade literal. Não, isso aqui tem a ver com a questão factual, uma vez que Apocalipse 17, 18 trata da definição da antiga Babilônia, que é Jerusalém. De novo, ele erra, e ele continua insistindo nesse erro gravíssimo de exegese, dizendo que a nova Jerusalém é a nova aliança não é a Jerusalém, nem a nova Jerusalém. A nova aliança, ela é tempo da graça, com o derramamento de Jesus Cristo, ou seja, com o derramamento do sangue de Jesus no Calvário. Todo o pastor futurista, todo o sistema religioso em si, né, eles defendem que a nova aliança ela foi estabelecida na cruz do Calvário e que essa aliança permanece a partir da cruz. Isso é um erro gigantesco, meu querido pastor. É um erro sem precedente, né? Você está fazendo teologia baseada naquilo que foi falado por outros pastores, não o que a Bíblia diz. Porque se você vai para Hebreus capítulo 8, no versículo 13, o texto é claro, vai dizer: dizendo o novo pacto, ele tornou antiquado o primeiro pacto. E o que se torna antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. Então, na carta aos Hebreus, Se isso não é verdade, pastor, então o senhor tem que rasgar a parte que lá na cruz, o sétimo brado, tetelestai, está consumado. Ali acaba a antiga aliança. E ali ressurge a nova aliança. A minha ideia não é que ouvir dos outros, a minha ideia é bíblica. E o senhor não tem base nenhuma para refutar. Fugindo para Hebreus, como o diabo corre da cruz. Eu vou parar por aqui, porque o senhor falou muita besteira, só fez ataques, né? Que não sou exegeta, que é a Assembleia de Deus, que eu não posso vender livros. E o senhor acabou me inspirando para vender livros e mais. Eu vou escrever um livro didático, tá? E vou colocar o tema: o Jesus que se perdeu na história do preterismo, tá? O Jesus perdido na história. É o Jesus dos preteristas, ele está perdido na história, tá? Eu vou agora para o meu esboço, pastor, porque eu tenho mais a fazer
e vamos ver aqui se a minha exegese é fraca, tá bom? Se o que o senhor acredita se sustenta na história. Então, se o senhor acredita que se sustenta na história, vamos para a história, então. Justino Martin, de 150 depois de Cristo. A vinda gloriosa é futura. O senhor viu? A vinda gloriosa é futura. E ele escreveu em quanto? 150. E não se remeteu ao passado dos 70, tá bom? Justino deixa claro que a vinda nas nuvens ainda não havia acontecido em seus dias. E aí, pastor? As pessoas acreditam no Senhor ou na história? Por que o senhor esconde da sua sala de aula, né, com o seu professor, o Deus do preterista, o Deus do preterismo do YouTube? Por que o senhor esconde isso? Aqui é a referência, ó. Diálogo com o Trifão, capítulo 110. Justino coloca a vinda e o anticristo em tempo futuro. E agora o que o senhor vai dizer? Se o ano 70 fosse o cumprimento, Justino estaria falando do passado. Para Justino, o que aconteceu no ano 70 foi o julgamento dos judeus e não a segunda vinda. 2. A ressurreição dos mortos como um marco da vida, da vinda. Vamos ver se Justino defendia essa sua heresia. A heresia do preterismo. Vamos ver se ele defendia, Justino Marte. O preterismo diz que a ressurreição ocorreu espiritualmente em 70, que isso é a cabeça do irmão que estava aí no vídeo me refutando. Justino Marte, no seu tratado sobre a ressurreição, defende uma ressurreição física e futura. Ele argumenta que a salvação não é apenas para a alma espiritualizada, como o Senhor fez, escondendo a ressurreição de Jesus, física, literal, mas para o corpo, porque Jesus também ressuscitou como? Como? Não ouvi como? Literal, isso, repita comigo. Literal, física. Jesus ressuscitou literalmente e corporalmente. No livro dele, na primeira apologia, capítulo 8, ele diz: nós dizemos que as mesmas coisas acontecerão, mas pelas mãos de Deus, quando os corpos serão reunidos em suas almas. Corpos, literal, físico. Alma espiritualizada. Né? É a parte que o Senhor esconde aqui do corpo literal. Ele liga esse evento à vinda de Cristo, ou seja, ele acreditava que o arrebatamento ia acontecer também na volta de Cristo. Ele liga uma coisa a outra e diz que o arrebatamento ele é físico. Se a vinda foi em 70, os corpos deveriam ter ressuscitado ali. A história depõe contra o Senhor, porque o Senhor não tem coragem de falar o que a história fala. Justino fica claro para Justino que ele não considerava parousia, não é parousia, tá? É parousia, porque o senhor me acusou de não saber nem da língua portuguesa e nem do grego, né? Justino, que falava grego e leu também Mateus 24, escreve em 150 depois de Cristo, dizendo que Jesus ainda havia de voltar, né? O Deus preterista da internet, o que é que você me falou agora de Justino? Eusébio de Cesareia, né? Que o senhor esconde, o senhor foge do livro de Eusébio de Cesareia, esse livro aqui, ó, História Eclesiástica, o senhor foge desse livro. Sabe por que o senhor foge desse livro? Porque o senhor não tem coragem de mostrar o que nele está escrito, tá? Olha aqui, vou mostrar para os seus alunos, mostra aí para os seus alunos, tá bom? Que a sua exegese é infundada e só fala da metade das coisas, não de tudo. Então, sim, é contraditório. O senhor é um preterista total, mas só fala da metade dos textos. É contraditório isso aí? Exegeta, Deus da internet preterista. O senhor falou que nesse livro aqui, ó, nesse vídeo do senhor aqui, que Eusébio falou que Jesus voltou. E aqui não está escrito nada disso, é o senhor que está interpretando na sua cabeça. Eusébio nem preterista totalizado ele era, porque naquela época nem tinha essa ideia, esse rótulo de preterista que o senhor está pregando que existia sem existir. Né? Eu só falo de um século XIX, que o dispensacionalismo nasceu em Margarete, ela era pós-tribulacionista. É porque o senhor não sabe, o senhor não pesquisou sobre a dispensação, o senhor não pesquisou sobre o dispensacionalismo, o senhor não pesquisou sobre os puritanos, que já tinham puritano pré-tribulacionista antes do século XIX. Então, as suas pesquisas é o que te convém. Aí o senhor mostra nesse livro que não está escrito. Aí o senhor fala, está aqui, está claro, cadê os futuristas? Cadê os futuristas? Cadê os futuristas? Estou aqui, pastor. Está aqui, ó. Eusébio de Cesareia escreveu isso em 311, meu irmão, minha irmã. Em 311, século IV. Olha só, muito antes de Luís de Alcazar, o jesuíta espanhol, que veio tratar das questões escatológicas a nível parcial preterista no século XVII, meu. O senhor vai e bate um preterismo parcial, né? Que surgiu no século XVII. Para provar que o seu preterismo total já vem de Eusébio. E aí, sem o senhor saber, porque o senhor não sabe interpretar o português, o senhor não sabe interpretar,
o senhor interpreta na sua cabeça desse livro que Eusébio é um preterista total. E o senhor, sem saber, está mostrando uma obra de um preterista, né, com o rótulo de hoje, seria um preterista parcial. Parcial. Vamos provar isso, pastor? Então, o senhor mostra esse livro, mas foge desse. Ó, mostra esse, mas foge desse. Mostra esse e foge desse. O senhor está ouvindo? Para que fique bem claro, o Deus do preterismo do YouTube foge desse livro. Aliás, ele mostra esse livro, mas foge desse. Porque nesse livro de história eclesiástica de Eusébio, ele mostra que Jesus não voltou. Senhoras e senhores, vamos ver? Vamos ver? Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, que é o livro que eu estou mostrando para vocês aqui. Ó. Eusébio de Cesareia, esse livro aqui. Ó. Vou deixar aqui na tela, tá? Para vocês terem acesso e ler esse livro. Eusébio de Cesareia diz o quê? A esperança da ressurreição futura. O preterismo total diz que a ressurreição foi espiritual no ano 70. Eusébio prova que os cristãos ainda esperavam. Pastor, o que é que o senhor vai fazer agora? O senhor mostra uma obra de um preterista, que hoje teria um rótulo de parcial, provando que ele não falou. História Eclesiástica, livro 5, capítulo 1, o relato dos mártires de Lyon. Eusébio narra como os mártires do século II enfrentavam a morte com a esperança de uma ressurreição futura. No parágrafo 63, que o senhor não mostra, porque o senhor não tem coragem, porque o seu preterismo, ele só era a parte espiritualizada, e o físico o senhor esquece e esconde debaixo de uma caixa para ficar batendo nos pastores da Assembleia. Ele conta, agora o senhor vai pensar 2 vezes em bater nos pastores da Assembleia, tá? Porque eu estou representando os pastores da Assembleia com um trabalho de academia consistente e sincero. E esse seu aí é um trabalho sujo da sua cabeça de mostrar somente uma parte, tá bom? A gente mostra tudo, tá bom? Para as pessoas se posicionarem. Ele conta como os pagãos queimavam os corpos dos cristãos para impedir sua esperança de ressurreição, né? Eusébio que fala isso, tá? Que o senhor não mostra. Se a ressurreição já tivesse acontecido em 70, os mártires da igreja do século II não estariam morrendo, né? Por uma esperança que, segundo o preterismo total, já teria passado. Quero ver se eu sair dessa agora, tá? Porque eu estou mostrando o livro. Pausem o vídeo e veja a referência do livro, que o Deus do preterismo do YouTube, que só ele pode refutar, não mostra. 2. O triunfo de Constantino como cumprimento histórico. História Eclesiástica, versus, ou seja, História Eclesiástica, livro 5. É porque eu estou colocando esse livro versus esse. Ó. Esse versus esse. É o mesmo autor, mas não é o que ele diz, porque ele não tem coragem de falar. História Eclesiástica, livro 5, ou seja, livro 10, né? História Eclesiástica, livro 10, capítulo 1. Eusébio descreve a vitória de Constantino no século IV como uma manifestação da glória de Deus na Terra. Isso mostra que Eusébio via o reino de Deus expandindo-se na história humana através dos séculos, e não como algo que foi fechado ou concluído no primeiro século. Aí agora, se eu acabasse com o vídeo aqui, o preterismo acabaria aqui. Olha o que aqui Irineu de Lyon diz no seu livro 5, capítulo 30, seção 3. O senhor não mostra, porque a história não te ajuda. Tá? Pois se fosse necessário que o seu nome do anticristo fosse revelado abertamente, nesse tempo presente, que Lyon está vivendo, no século II, teria sido anunciado por aquele que viu a revelação, que é João, né? Então, João não fala que é o anticristo, que se ele está lá, se o arrebatamento aconteceu e se cumpriram os 70, mas João escreveu antes. Não, não, não. João escreveu Apocalipse no ano 95, já passou dos 70. Se isso fosse verdade, João teria escrito no Apocalipse que o anticristo tinha vindo, que o arrebatamento aconteceu espiritualizado da cabeça do Senhor e que a volta de Jesus já tinha acontecido, coisas que não aconteceram. O período que João escreve Apocalipse é do período de datação de Domiciano, que reinou entre 81 e 96. Agora, em relação aos salmos que o senhor dizia, né, que os salmos, eu fiz uma exegese honesta, né, quando o senhor for desonesto, que tem a ver com arrebatamento, nada a ver. Só misturou as coisas para tentar provar uma coisa que não existe, para os seus alunos ficar. Então, nosso mestre é o Deus do preterismo. Quando ele refuta com veemência, mas quando é refutado, mostra fraqueza, fica dando chiliquezinho na internet, mostrando nosso vídeo sendo em forma vituperada no seu canal de YouTube. Tá? Salmo 102, verso 20 e 21 não é arrebatamento. Por quê? Ele fala de restauração milenar. E o senhor provou, né? Que é a restauração milenar, né? Apocalipse 21, tá? É restauração milenar, e não é arrebatamento. O senhor só fez misturar os eventos escatológicos, o senhor não entende escatologia, e o senhor não é um perito nessa matéria,
como os assembleanos são. O senhor não é um perito na matéria, por isso que o senhor falha dessa forma. Então, para que se declare o nome do Senhor em Sião, louvor e tal, Jerusalém, quando se congregarem, não é se arrebatarem, tá? Os povos e reinos, tá? Razões contra o arrebatamento que não existe no texto que o senhor falou. Primeiro, contexto total do Salmo. O Salmo tem um contexto de aflição individual. Ele é messiânico, mas não fala sobre o arrebatamento, ele fala sobre o milênio, tá? Que são eventos escatológicos diferentes, são páginas diferentes que o senhor não mostra, porque o senhor não entende escatologia bíblica. Deus constrói Sião. Outro ponto, futuro, povos reinos congregam para o louvor em Jerusalém. É uma reunião terrestre milenar. Por isso, pastor, que é difícil aí debater com gente que não é perita em escatologia bíblica. Porque a reunião que só mostra que é arrebatamento não é milenar. E uma coisa não tem a ver com a outra, tá bom? Como o senhor é milenista, defende o milênio, né? Você nem entender, aí o senhor fala do milênio falando de arrebatamento. Aí o senhor confunde os eventos escatológicos, as páginas dos eventos. Lá, o que é que deveria ligar o salmo que o senhor citou com o arrebatamento? Os elementos. E como não tem elemento, não tem ligação. E como não tem ligação, a sua exegese é falsa, falaciosa. Arrebatamento de Tessalonicenses 4. Trombeta mais voz do arcanjo. No salmo tem? Não tem sinal celestial. Arrebatamento nos ares tem, que se espiritualizou usando os textos que não é espiritual. Entendeu? Congregarem na terra. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Igreja glorificada, né? Corpo físico transformado, né? Quem está vivo vai ser transformado. A palavra grega é anlaço, tá bom? Que o senhor não entende isso aqui, né? Então, igreja glorificada, povo servindo em Sião. Tem a ver uma coisa com a outra? Não. Sigilo como ladrão, né? Em secreto. Público louvor declarado. Tem alguma coisa a ver? Não. Então, congregação de povos e nações adorando em Jerusalém não fala de uma igreja subindo. É claro que não fala de igreja subindo, porque os textos que o senhor está citando se cumpre em Apocalipse 21, que é a nova Jerusalém que desce do céu, né, do reino milenar para a eternidade, desce no céu, haverão novos céus e nova terra. Então, se é espiritualizado, por que tem essa terra, né? O senhor não sabe explicar, mas a gente explica, tá bom? Porque a gente tem essa perícia na escatologia bíblica. E o verso 3 do Apocalipse 21 fala que os homens habitarão com ela, né? Isaías 27:3, que é um desafio para a tradição. Eu sou que um espantalho, ó, bate, né? É uma profecia de restauração, tá? Fala da grande trombeta. O senhor não é um exegeta, como eu falei no começo, né? Só um aventureiro textual. O senhor fala da grande trombeta, shofar gadol, né? Que não é a trombeta de Paulo, que a trombeta de Paulo é escatos salpinx. Repita comigo. Escatos salpinx. Escatos últimos dias, salpinx trombeta, tá? Não tem a ver uma coisa com a outra. O público é perdido da Síria, lá de Isaías 27. E de Tessalonicenses é a igreja do Senhor Jesus. A geografia de Isaías é Monte Santo em Jerusalém, terra física. Já o arrebatamento de Tessalonicenses é nas nuvens. Propósito de Isaías 27 é a visão da adoração no reino milenar, que o Senhor foi em Apocalipse 21 e explicou. Mas 1 Coríntios 15:51 fala do arrebatamento de corpos glorificados. Isaías 27, versos 12 e 13, que é o contexto que o Senhor não fala, Deus recolhe Israel de frutos. Né? Como frutos, como a vindinha, é o regresso à terra física, porque os homens estarão lá, terra física, né? E não espiritualizada, como o Senhor falou. Isaías 27, judeu dispersos, Tessalonicenses, igreja total. De onde a Síria? Arrebatamento do mundo inteiro. Para onde? Jerusalém. Arrebatamento, nuvens, ar. Propósito, adorar. E no arrebatamento, glorificação. Tá? Vamos para o ponto bíblico que o senhor falou, daí da questão da palavra geração, guené, porque assim, o senhor foge do grego em detrimento do português. O senhor usa o português como muletas, né? Hoje eu vou tirar suas muletas, tá bom? O senhor vai andar sem muletas hoje, a partir de hoje, na exegese bíblica. A volta daquele que não veio é o tema dos seus vídeos, viu? A volta do que não veio. O senhor prova que voltou na sua cabeça, mas nos textos bíblicos, na história, não tem nada disso. Jesus dos preteristas ficou perdido na história. Vamos lá. Paulo, Pedro, Tiago e João nunca disseram que Jesus voltou. Só o Senhor que disse. Mas eles não disseram, tá? Para eles, né? Eles não disseram que ele voltou para eles. Mas tem a promessa de Mateus 16:28. Jesus falou que muitos que estariam ali não iam morrer sem antes que visse o Filho do Homem voltando, né? Vindo em nuvens. Como é que eles morreram sem falar que ele voltou?
Qual vai ser a desculpinha? Que eles não são obrigados a falar da volta de Jesus, né? Interessante que são obrigados a falar da volta futura de Jesus, mas não tem obrigação de falar da volta preterista de Jesus. Não é isso, não é estranho, não? Essa sua falácia exegética? Como é que os apóstolos, como é, Tiago e João, que estavam naquele círculo que Paulo não estava, né? Mas nem Paulo também fala que teve esse arrebatamento que o Senhor criou. Então, se Pedro, Tiago e João não morrem antes de ver essa promessa de Jesus voltar nas nuvens, por que eles não falaram? O que é que o Senhor vai dizer? Já sei. Eles não têm obrigação de falar da volta. Não tem. Se são eles que falam da volta, como é que Jesus voltou, eles não falam que voltou? Que expectativa é essa? A expectativa é preterista. Ela não é bíblica. Primeiro, Tiago, irmão do Senhor, morreu no ano 46, do ano 44 ao ano 62. Quem prova isso? Flávio José, nos seus livros Antiguidades Judaicas. Tiago 5, 7 ao 8. Se depois, irmãos pacientes, até a vinda do Senhor, ele não fala que já voltou, né? Porque o texto de Mateus 16, 28 fala que voltava para aquele público ali, dos apóstolos. Mas Tiago, no meio deles, não viu Jesus voltar. O Senhor viu que Tiago não viu. Eis que o lavrador aguarda precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a primeira e posterior chuva. Sede, pois, pacientes, fortalecei-vos o coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Aí o Senhor fala, mais próximo não é próximo? No seu calendário, na sua cabeça, o próximo é próximo, porque o Senhor é humano. E o senhor faltou a aula de antropopatismo, porque o senhor talvez não tenha feito, né, o curso, né, base de teologia, então o senhor não entende o que é antropopatismo. E eu nem vou ensinar isso aqui agora, porque seria algo assim muito de pegar pesado com o senhor, né? O senhor falou que ia pegar leve comigo, mas não entende o que o senhor fala, e aqui eu estou mostrando que o senhor não entende. Mas próximo não é próximo? Então, se próximo é ter que ser próximo na linguagem humana, por que Tiago, né, ele fala que tem que ser paciente até a vinda? Não seria contraditório ou o senhor consegue desmentir Tiago? Sabe o que acontece? O próximo não é o próximo, porque o próximo do homem é uma coisa, e o próximo de Deus é o próximo evento escatológico. O próximo do homem é o próximo dia. Aqui é a diferença. O senhor faz o que é literal dos textos ao seu bel prazer, tá? O calendário não é da terra, é de Deus. Se próximo significasse imediatamente o calendário, Tiago não precisava exortar ninguém a fortalecer o coração, né, para uma espera paciente, né? Exegeta. Você só pede paciência para algo que pode demorar mais do que esperado. Evento escatológico. Isso aqui exige perícia para examinar os textos, que o senhor não é um escatólogo perito. Né? O senhor é o dono de um palco no YouTube, que o senhor fala o que o senhor quiser e bate em que o senhor quiser e ninguém pode tocar no senhor, porque o senhor é um Deus intocável. Vida está próximo, porque é próximo ao evento escatológico, tá bom? Não é a data do dia que o senhor vive aqui, não. A vinda exige paciência, porque o fruto da terra, a plenitude dos gentios e a maturação da igreja precisa de tempo para amadurecer. Exemplo de texto que é fácil refutar o preterismo. Vamos lá agora. No português que o senhor faz de muleta, estou tirando as suas muletas hoje. Mateus 26, 64, na tradução de NAA, né? Almeida atualizada, nova Almeida atualizada. Jesus respondeu, mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem, desde agora. Mas desde agora não é agora? Vamos ver se é. Desde agora verão o Filho do Homem, assentado à direita do Deus do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Aí é fácil. Clique, trocou de tradução, o petrismo cai. Quer ver? Na linguagem da NVI, da nova versão internacional, diz o quê? Tu mesmo disseste, respondeu Jesus. Jesus diz o quê? Chegará o dia em que verão. Na NAA, desde agora. Na NVI, em que verão. Por isso que o senhor ganha palco no seu YouTube, porque o senhor só mostra a língua portuguesa, o seu bel prazer. O senhor não tem coragem de mostrar a tradução da NVI e dizer que desde agora não é desde agora. É que chegará o dia. Pedro, ele viveu no ano 64, ou seja, ele morreu entre o ano 64 e 67 depois de Cristo, segundo Eusébio de Cesareia, que o senhor fala que é petrista total, e ele não é. Pedro diz assim, ó, sabendo que primeiramente isso, que nos últimos dias virão escarnecedor dizendo, onde está a promessa da sua vinda? O Senhor não retarda a sua promessa, mas o dia do Senhor virá. Pedro estava lá no meio daqueles apóstolos que dizia que ia ver Jesus antes que ele morresse. Ele escreve dizendo que o Senhor virá como ladrão de noite. É porque o senhor não entende o grego, eu vou dar só uma leve, eu vou pegar leve com o senhor, como o senhor falou no começo do vídeo, né?
ele virá como ladrão. O grego aqui exprime uma linguagem, não é de tempo, é de modo. Esse virá como ladrão, que no próximo de Tiago não exprime próximo, não é que ele vai agir com brevidade no evento escatológico. Não, é quando chegar a hora dele vir, ele vai ser rápido. Vamos para João. Segundo Irineu de Lyon, João morreu no ano 100. E aí João acaba o Apocalipse dizendo como? Jesus voltou, graças a Deus. Não, não, não. Não. João acaba o Apocalipse dizendo o quê? Venho sem demora. Vamos repetir? Venho sem demora. No ano 100 da era apostólica, João diz: venho sem demora. E aí? Como é que fica o pretexto total? Aqui. Se João diz que veio sem demora, mas você diz que ele voltou no ano 70, e João está vivendo até o ano 100, para dizer venho sem demora. Ponto histórico 2. Jesus voltou no ano 70? Claro que não. Só na cabeça do irmão Erivaldo. Eusébio de Cesareia, que é esse vídeo aqui que o senhor usa, ó. Esse vídeo aqui, ó. Meu irmão, minha irmã, século IV aqui é Eusébio de Cesareia, trazendo uma afirmativa de uma escatologia bíblica já realizada. Uma vez que o templo de Jerusalém veio ao chão. Temos aqui um registro histórico, confirmando tudo o que dizemos aqui sobre 70, meu irmão, que infelizmente é ignorado pelos estudantes da Bíblia, oriundos da tradição. Eles ignoram isso aqui. E agora? Não é questão de ignorar, não, pastor. É questão de que não está escrito que ele voltou no ano 70, tá bom? Aí o senhor usa esse livro aqui, ó. Usa esse livro aqui, mas corre desse daqui, ó. Tá? Como eu falei na explicação já inicialmente, de Eusébio de Cesareia, né, que eu já expliquei isso aí, que no seu livro 3, capítulo 18, Eusébio cita Irineu para confirmar que João recebeu a revelação do Apocalipse no final do reinado de Domiciano, que é no ano 95. Vamos repetir? Eusébio de Cesareia, no seu livro 3, capítulo 18, que é que ele fala? Que João recebeu a visão do Apocalipse no ano 90 e... Vamos repetir? 95. Só que o senhor fala que é onde? Que é lá por 70, né? Que João escreveu Apocalipse, né? O senhor manipula a história. Preterista totalizada não tem fundamento, porque João foi até o ano 100 e escreveu Apocalipse no ano 95. Muito coerente Eusébio de Cesareia. Coisa que o senhor não tem coragem de mostrar aqui, ó. Aí fala que os futuristas são desonestos, que Eusébio escreveu, que ele voltou e tal. Então mostra para eles, para sua sala de aula, o livro de Eusébio, da história eclesiástica. Mostra que ele vai contrapor a sua ideia do livro A Prova do Evangelho, que o senhor falou uma coisa que não aconteceu. Então, já que eu falei de Eusébio, lá no começo do vídeo, não vou falar de novo. Irineu de Lyon, foi discípulo de Policarpo, que é o golpe fatal no preterismo. Né? O que Irineu de Lyon escreveu? Livro 5, capítulo 30, seção 3. Pois se fosse necessário que o seu nome, quem? Do Anticristo, fosse revelado abertamente, nesse tempo presente, teria sido anunciado por aquele que viu a revelação. Então, como é que João não escreve o nome do Anticristo, a visão de que, ou seja, o cumprimento da volta de Jesus no ano 70? Segundo Lyon, segundo Irineu de Lyon, o que, é que ele devia escrever? O nome do Anticristo. Já que ele passou para o ano 100, por que João não escreve? Me responda. Me responda por que João não escreve. Você não sabe responder. Ponto bíblico teológico que o senhor não sabe fazer. Abra um dicionário do Strong na chave 1074 e veja que o Strong, o dicionário, na primeira linha, que é a linha principal, a linha primária, não defende a questão de um período de 30, 40 anos. Como eu falei para o senhor, que nós assembleanos fizemos faculdades honestas, em que o professor da faculdade é um PhD em teologia e não um seminarista que nem o senhor, né? Eles abrem o dicionário e mostram para a gente o total significado da palavra guenea, que o senhor não mostra, porque o senhor se apoia no português e as suas muletas é português. E o senhor foge do grego, primeiro porque não entende, segundo porque se o senhor entendesse, o senhor não estava dando aula sobre preterismo. Se o senhor entendesse realmente grego, o senhor estava dando aula de futurismo, tá? Já o que é futuro sobre a vinda de Jesus, e não que ele passou. Então, o campo semântico da chave de Strong 1074 é natividade, nascimento. Segundo, foi gerado homens da mesma estirpe, família. Terceiro, fileiras de sucessivas de descendência natural. Quarto, grupo simular caráter. Né? Exemplo, geração má. Quinto,
multidão viva no mesmo tempo. Então, perceba que no cenário de Strong, senhores e senhoras, o secundarismo é do preterismo. E a prioridade, as linhas primárias são futuras. A palavra geneia, no Strong, na primeira linha, na segunda e na terceira linha, não é traduzida por geração naquela época. Essa ideia é a secundária dentro do dicionário. É sobre o dicionário, gente. Coisa que ele não é para vocês, porque se ele abrir o dicionário de Strong, né? Porque assim, mas o texto português diz isso. Mas o texto grego diz o quê? Não, mas eu não vou para o grego. Não vai, porque o senhor tem medo de ir. Porque é o seguinte, o senhor esqueceu que o Novo Testamento foi escrito em grego e que a primeira tradução, Septuaginta, foi grega? Eu estou aqui para te lembrar, porque o senhor esqueceu essa aula, né? Aqui está a lista dos léxicos. Pausem o vídeo e leiam, tá? Porque o vídeo vai ficar muito longo se eu for ler aqui. Léxicos que defendem a tradução primária. Quero destacar o de Lindo Scott Johnny, onde o próprio Flávio Josefo e Heródoto usam ele para traduzir a palavra da Geneia. Então vamos lá. Ponto histórico sobre Mateus 24, 34, senhoras e senhoras. Coisa que ele não sabe fazer, e se ele soubesse fazer, ele não faria, né? Ele não é bobo de mostrar o ponto histórico sobre a palavra Geneia. Porque se ele mostra, vocês passam para o futurismo, tá bom? Por isso que ele não mostra isso aqui. Heródoto, pai da história, no livro 6, capítulo 54, o que Heródoto diz? Ele fala que a palavra Geneia é sucessão familiar. Ele fala que a palavra Geneia mantém o sangue da identidade de uma família real viva através dos séculos. Que isso significa o quê? A continuidade da estirpe e não de 40 anos daquela época. Heródoto denuncia contra o Senhor. Flávio Josefo também denuncia contra o Senhor, historiador judeu. O que ele diz? Ele diz que na história da criação, a palavra é usada ali, especificamente na história da criação de Adão, né? Usando o termo para descrever o quê? Só a geração? Não, a sucessão genealógica. O que é sucessão genealógica? O senhor não mostra que Flávio Josefo denuncia a sua falácia da história. Porque para Flávio Josefo, a palavra Genéia tem um sentido étnico familiar e não de 40 anos. O que é que João Crisóstomo diz? Ele fala a seguinte coisa, nas suas homilias 7 e 7, sobre o Evangelho de Mateus 24. O que é que João Crisóstomo diz? Ele argumenta que a palavra geração diz respeito à geração dos fiéis, a raça dos cristãos. Mostra aí, pastor, esse vídeo aí no teu canal. Agora faz o teu showzinho pirotécnico, né? Usa aí a minha imagem no seu canal para dizer que o assembleano não sabe de nada. Eu quero ver se eu mostrar isso aqui agora. Eu estou mostrando o nome do autor e estou mostrando a referência do livro que ele escreveu. Cadê que o João Crisóstomo defende a palavra geração naquela época de Jesus? O João Crisóstomo denuncia a sua falácia. Não somente ele, mas Teofilacto. Teofilacto denuncia a falácia preterista. Ele explica que o termo deve ser compreendido como a geração dos cristãos, ou alternativamente como a própria raça dos judeus. Abre aí, faz o teu showzinho agora, nesse vídeo aqui. Faz o teu showzinho. Eu quero ver você mostrar que Teofilacto te denunciou aqui na história, falando que a palavra Genéia pode ser traduzida por raça de judeus. Vamos ver na história ainda, que o senhor entende muito de história, né? Vamos ver se as suas pesquisas são fundamentadas na verdade. Orígenes. Orígenes utiliza o sentido de Genéia para descrever existência contínua. Vamos repetir? Existência contínua. Então, para Orígenes, a palavra Genéia não é geração daquela época, é geração dos judeus. São Jerônimo, ou então o senhor entende mais de grego e aramaico que São Jerônimo, né? Porque o tradutor, escutem isso, ele não tem coragem de mostrar esse vídeo aí. O tradutor, São Jerônimo, que é um perito na linguagem grega e no aramaico, ele faz o quê? No seu comentário de Mateus, no seu livro 4, ele também defendia que a palavra poderia significar geração, como? Vamos repetir? Geração de 40 anos? Não, senhores e senhoras, não é geração de 40 anos. Ele diz que é raça dos judeus ou raça humana. A história, ela te denuncia. Então, eu provei
que a falácia preterista sobre Adão não é só espiritualizada, ela é física, porque a ressurreição de Jesus é física. Eu provei que no léxico, provei na cultura e provei na história, e provei na Bíblia, que em relação a Mateus 24, 34, a palavra gueneia, ela tem uma prioridade nos léxicos. É só pesquisar, gente. Abre o léxico de Nida, de Daniel Bill Wallace. Abre. Ele não mostra para vocês porque ele quer segurar vocês aí, ó. Por isso que ele não mostra, porque ele quer segurar vocês aí. E eu provei aqui que a exegese que se faz honesta é essa. Abre o campo da chave e mostra as linhas da palavra guené. Não é só ficar aí gritando no seu YouTube que os tradicionalistas traduzem errado a palavra, porque a palavra é geração naquela época. A Bíblia, a história e a cultura não sustentam essa ideia. Mas vamos ler o texto do arrebatamento, coisa que ele não teve coragem de fazer. Vamos ler o texto do arrebatamento? Ele não tem coragem. Para ele não me criticar e dizer que eu sou malabarista, né? Eu vou ler o texto do arrebatamento com contexto, tá? Com contexto. Eu vou ler o texto e nós vamos encerrar esse vídeo. E eu preciso que ele passe no canal dele para a gente ver se ele sustenta a falácia da Gueneia, 40 anos daquela geração, e dos historiadores que defendem, a cabeça dele é a linha que ele defende. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 12. Eu vou ler o contexto do arrebatamento, tá? O contexto diz assim, ó. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz alguns que vós que não há ressurreição de mortos? Paulo já combatia essa heresia, esse desserviço. Então, se pregam, né, que verso 12, ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz alguns, dentre os mortos não há ressurreição de morto? O texto é literal ou é espiritual? O arrebatamento, ele é literal. Verso 13, se não há ressurreição de morto, também Cristo não ressuscitou. De 1 Coríntios capítulo 15, verso 13, porque eu só falo de Adão, o ser espiritualizado, mas não fala da parte literal. Que Cristo ressuscitou, repita comigo, Cristo ressuscitou, repita, literalmente, exegese de verdade. Exegese bíblica. Verso 13, se não há ressurreição de morto, também Cristo ressuscitou. Ou seja, Paulo compara a ressurreição que ainda vai acontecer com a ressurreição de Jesus, que é literal. 14, se Cristo não ressuscitou, então nossa fé é vã e também a fé, e então também é vã a vossa fé. Está dizendo, então minha fé é vã, se Cristo não ressuscitou. Não ressuscitou como? Espiritual? Quer dizer que Cristo ressuscitou espiritualmente? Só isso? Foi isso? E como é que Tomé pega nas mãos de Jesus? A Bíblia não sustenta a visão preterista. Verso 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Tá? Esse texto, ele é o mesmo texto, né, na linguagem de Paulo, escrita para Tessalonicenses, mas aqui é para os Coríntios. Aqui ele só faz detalhar. Né? No momento, no abrir dos olhos, a última trombeta, escata ou salpinx. Tá? Estude mais sobre escata ou salpinx, tá bom? Porque a trombeta vai soar e os mortos ressuscitarão como incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós quem? Os que estiver vivo. Paulo não fala dele vivo para ser transformado lá. Paulo fala quem estiver vivo. Verso 53, porque convém que isso que é corruptível. O que é corruptível? Para o senhor, o que é? Não é literal, não? O que é corruptível não é literal, não? Bom, se o texto é espiritualizado, então Paulo não podia falar do que é corruptível. Então está provado que o senhor faz cambalhotas exegéticas para sair dos textos do arrebatamento para provar o que não tem no texto. O senhor precisa espiritualizar. Lá em Efésios, lá não sei aonde, lá em Gálatas, lá em Salmo 102, lá não sei aonde. O senhor pode ir para onde o senhor quiser na Bíblia. O senhor não vai conseguir desmontar, tá? A exegese verdadeira, limpa do arrebatamento. Olha aqui, convém que isso que é corruptível. E o que é corruptível para o senhor? Paulo está falando do corpo. O corpo, linguagem aqui atualizada de João Ferreira de Almeida. Essa linguagem atualizada de João Ferreira de Almeida. Ele explica melhor a questão do arrebatamento. Eu parei no verso 54.
3, verso 53. É só trocar a tradução, que tudo fica claro, e o senhor não faz isso, primeiro porque o senhor não entende. Se o senhor entendesse, não faria mesmo assim, pelo glamour de sustentar que o arrebatamento é espiritualizado. E a Bíblia mostra que não é. 1 Coríntios 15, verso 53, na linguagem de Almeida, atualizada, e mostra agora porque é necessário que este corpo, que é literalmente repita comigo, corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que esse corpo que é mortal se revista da imortalidade. Esse corpo que é o quê? Repita, mortal. O que é o quê? Literal. Vamos repetir? Literal, porque esse corpo aqui não é espiritual, ele é literal. Então esse corpo vai se revestir de imortalidade. Físico, o arrebatamento é físico. E assim como Eusébio acreditava e Justino Marte acreditava, vai se cumprir o quê? Tragada foi a morte pela vitória. O que é que Justino Marte dizia? Que os cristãos morriam da esperança do arrebatamento no ano 150. Então, o último inimigo para ser derrotado é a morte. E isso vai acontecer na vinda de Jesus, futura. Faça esse vídeo agora. Deus abençoe.